Olha só, se você quer otimizar o seu imposto de renda de um jeito inteligente, estratégico e totalmente legal, você está no lugar certo. Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje, o protagonista da nossa conversa é o PGBL, uma ferramenta financeira que muita gente entende errado, mas que, quando usada do jeito certo, funciona como um verdadeiro escudo fiscal. Para quem busca fazer o dinheiro trabalhar a favor do próprio patrimônio, em vez de deixar tudo retido na fonte, os detalhes que a gente vai desvendar agora são absolutamente cruciais. Para a gente não perder tempo e ir direto ao ponto, nosso roteiro está dividido em 5 etapas super rápidas. 1. O propósito do PGBL. 2. A mágica dos 12%. 3. A base de cobrança. 4. Regressiva versus progressiva. E, por fim, o passo 5, as taxas e cuidados essenciais. Vamos lá? Passo número 1, o propósito do PGBL, focando em planejamento e sucessão. Pensar no longo prazo não é só juntar dinheiro, né? É pensar em como esse dinheiro vai crescer e como ele pode ser repassado lá na frente, com o máximo de eficiência. O Plano Gerador de Benefício Livre, o famoso PGBL, tem uma regra de ouro. Ele é desenhado sob medida para quem faz a declaração completa do imposto de renda e já contribui para a Previdência Oficial, o INSS. Se você usa o modelo simplificado na sua declaração anual, esquece. O PGBL simplesmente não vai te entregar a vantagem que a gente está buscando. A estratégia aqui é tipo um bisturi, super precisa e voltada para esse perfil tributário específico. E é por isso que o PGBL vai muito além de só guardar dinheiro para a aposentadoria. Claro, ele é feito para complementar a sua renda no futuro, mas o grande pulo do gato que muito investidor não percebe é a sucessão patrimonial. Sabe aquele processo de inventário que costuma ser super demorado e caro? Pois é, o dinheiro alocado numa previdência privada desse tipo não passa por isso. Ele vai direto para os beneficiários que você escolheu lá no contrato. Ou seja, você foge da burocracia, repassa o patrimônio super rápido e ainda corta custos judiciais pesados num momento que já é delicado por si só. É eficiência pura, tanto no bolso quanto na sucessão. Entrando na nossa parte 2, a mágica dos 12%. É aqui que a gente chega no clímax da otimização tributária e o jogo começa a virar a seu favor agora mesmo. 12%. Grava bem esse número, porque ele tem que ser a sua bússola para os aportes. Basicamente, quem investe no PGBL pode deduzir tudo o que colocou lá até o limite de exatos 12% da renda bruta anual tributável. E qual o impacto disso? Você reduz, na hora, a base que a Receita Federal vai usar para calcular o imposto que você deve no fim do ano. Para ficar bem palpável, imagina a seguinte matemática. Digamos que você tem uma renda bruta de R$100 mil no ano inteiro. Aí você vai lá e, estrategicamente, investe o limite máximo, ou seja, faz um aporte de R$12 mil no seu PGBL. O resultado prático na sua declaração é que a nova base de cálculo para o imposto cai de 100 para R$88 mil. O leão não vai mais morder aqueles 100 mil originais. Aquele capital que iria direto para o governo agora está na sua conta, investido e rendendo juros sobre juros. É uma baita de uma estratégia de diferimento fiscal para você acelerar a construção do seu patrimônio. Mas como toda estratégia sofisticada, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda, né? Vamos para o nosso ponto 3, a base de cobrança. Esse é o ponto de atenção absoluto para não ter nenhuma surpresa desagradável na hora do resgate. Olha só a diferença de um investimento comum para o PGBL. Dos investimentos tradicionais do mercado, ou até no VGBL, que é o irmão do PGBL, o imposto incide só sobre o rendimento, ou seja, só sobre o lucro. Já no PGBL, a tributação lá na frente vai incidir sobre o valor total do resgate. Isso inclui o dinheiro que você aportou, mais os rendimentos. Pode parecer uma desvantagem à primeira vista, mas a lógica faz todo sentido. Você não pagou imposto sobre o principal lá atrás, exatamente por causa daquela dedução dos 12%, o governo meio que te deixa adiar o pagamento desse imposto para que o seu montante cresça com muito mais força e volume ao longo dos anos. Falando da estrutura em si, tem dois detalhes cruciais que você precisa saber sobre previdência privada. O primeiro, ela não tem cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Então, checar se a instituição financeira que você escolheu é sólida e tem um bom histórico é inegociável. Mas o segundo detalhe é uma notícia sensacional. Adeus, come cotas. Sabe aquele imposto antecipado que morde um pedaço do seu dinheiro a cada 6 meses nos fundos de investimentos comuns? Ele simplesmente não existe na previdência privada. Seu patrimônio vai crescer livre, sem essas interrupções chatas. Indo para o nosso quarto passo, regressiva versus progressiva. É aqui que você precisa escolher a tabela de imposto certa logo na abertura do plano. E tomar essa decisão com sabedoria é o que consagra sua otimização fiscal.
A tabela regressiva é a prova viva de que a paciência tem seu valor. Nela, o tempo joga totalmente a seu favor. Funciona assim: a taxa começa super alta, em 35%, caso você faça saques nos primeiros 2 anos. Mas ela vai caindo de 2 em 2 anos. A nossa grande meta de otimização é manter esse dinheiro lá até cruzar a linha dos 10 anos. Passou de uma década, a alíquota despenca para o piso de 10%. Isso é fantástico. Para você ter uma ideia, 15% é o mínimo na maioria esmagadora dos investimentos de renda fixa no Brasil. Chegar em 10% é um baita de um diferencial. Então, como escolher entre as duas? A tabela regressiva é baseada no tempo, como a gente viu. Deixou lá, a taxa cai. Perfeita para o longo prazo. Já a tabela progressiva foca no valor do resgate. Nela, o imposto sobe conforme o tamanho do saque aumenta. Ela retém 15% na fonte na hora do saque e depois você faz um ajuste obrigatório lá na declaração anual. A progressiva pode até ser interessante se você tem prazos mais curtos ou planeja sacar pequenos valores fracionados no futuro, podendo até conseguir isenção dependendo da sua renda geral na época. Mas se o objetivo é construir um patrimônio robusto para a aposentadoria e pagar o mínimo de imposto possível, a tabela regressiva costuma ser imbatível. E, finalmente, chegamos ao nosso quinto e último ponto: taxas e cuidados essenciais. Porque de nada adianta você montar essa máquina maravilhosa de eficiência fiscal e o seu dinheiro ficar vazando pelo ralo com taxas abusivas, concorda? Para blindar o seu dinheiro, você precisa seguir esse checklist de 4 passos com disciplina. Passo 1. Dá uma olhada na taxa de administração. Ela tem que ser justa e estar alinhada com o que o mercado está cobrando hoje. Passo 2. Taxa de carregamento precisa ser absolutamente zero. Hoje em dia, instituição séria não cobra tarifa para você colocar ou tirar seu dinheiro. Se o plano tiver isso, corre procurar outra opção. Passo 3. Dá uma revisada na rentabilidade passada do fundo. Claro, rendimento do passado não garante o futuro de jeito nenhum, mas te ajuda a ver se a equipe de gestão tem consistência. E o passo 4, que é o seu maior superpoder, a portabilidade gratuita. Tá achando a taxa cara ou o desempenho ruim? Você pode e deve migrar seus recursos para outra instituição sem pagar nenhum centavo e sem precisar pagar imposto de renda nessa transição. O controle é todo seu. Para encerrar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa provocação. A sua carteira de investimentos atual está realmente otimizada para o imposto de renda? Quando a gente junta tudo isso, as deduções na veia que o PGBL entrega, a fuga daquela mordida chata do Come Cotas, mirar nos 10% da tabela regressiva e cortar todas as taxas ruins, a gente transforma um imposto que estaria perdido hoje num patrimônio super sólido que vai trabalhar por você amanhã. É uma reengenharia financeira que faz muita diferença. Então dá uma revisada nos seus números, olha a sua declaração e os produtos que você tem para garantir que nenhuma dessas oportunidades está passando batido. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.